Então, hoje o nosso vídeo vai ser dentro do After Effects e para começar ele, eu vou dar uma breve introdução de como funciona a lógica do programa. Eu já estou com meu arquivo aberto aqui, mas eu vou criar uma nova composição para a gente entender mais ou menos como funciona. Então, basicamente, essa aqui é a interface padrão do programa. Caso vocês queiram alterar aqui o Windows Workspace, tem várias opções mais focadas em cada tipo de trabalho que você vai estar fazendo. Então, o que eu estou usando é todos os painéis. Para a gente entender mais ou menos como funciona, então, eu vou criar um quadrado aqui e pintar ele, sei lá, de vermelho. A gente vai ficar a maior parte do tempo nessa timeline aqui do programa. E todas as layers aqui dessa lista tem propriedades dentro delas. Em cada uma das propriedades a gente tem opções de animação, ou seja, é basicamente esse reloginho aqui, ó, que a gente vai usar para criar as animações. Então, digamos que eu quero fazer uma animação de escala desse quadrado que eu criei. Eu vou usar o atalho aqui, que é a letra S para escala, e vou diminuir a escala. Lembrando que a gente está trabalhando uma timeline, então a animação vai ser baseada nisso. Para começar, a gente clica no reloginho para marcar o início da animação. Então, cada um desses pontinhos aqui são chamados de keyframes. E eu criei aqui o primeiro com 58% de escala. E a gente vai andar, sei lá, tá meio grande a minha timeline aqui. Mas digamos que a gente vai andar 20 frames para frente e eu vou aumentar a escala dele para 70. Aí é basicamente isso, ó. Do início até os 20 frames ele vai fazer essa animação de tamanho. Mas vocês podem ver que a animação tá com esses pontos lineares aqui, ou seja, ela não tem uma curva de animação, ela simplesmente aumenta, né? A gente tem a opção de criar curvas. Eu vou fazer bem rapidinho aqui. A gente pode utilizar o atalho F9 do teclado ou clicar com o botão direito em cima com os keyframes selecionados e vir nessa opção Keyframe Assistant, Easy. Aí vocês podem ver que a animação já fica um pouco mais não tão linear, né? Ela tem uma curva. E se a gente seleciona os dois pontos e vem aqui nessa opção das curvas, a gente vê qual que é a real curva que o After Effects criou, né? Com esse Easy. E a gente pode customizar ela aqui, ó. Digamos que eu quero que a animação de escala comece mais rápido e termine mais devagar. Ficou muito, né? Demais. Mas digamos que a gente quer a curva mais alta dela seja no centro desse espaço de tempo. Fica mais interessante. A gente pode aumentar o espaço aqui entre os pontos também. E, enfim, basicamente essa é a lógica do programa, de como criar uma animação dentro do After Effects. Eu fiz isso com a escala, mas eu poderia fazer com a posição, mexendo a posição do objeto de um ponto até o outro, tirando ele do meu espaço de trabalho, aumentando ao mesmo tempo. A gente pode também, enfim, tem várias opções aqui. Tudo que tiver relógio nessas opções pode ser animado. Por exemplo, a cor. Poderia trocar a cor do meu objeto aqui. Criar pontos alterando a cor, né? Então, enfim, resumidamente é isso. Mas o nosso exemplo desse vídeo não vai ser com um quadrado. Eu vou mostrar das minhas últimas publicações que eu fiz lá no meu Instagram, que é esse efeito com o CC Lens, que é um efeito nativo do After Effects, que dá esses deixa eu ver, tá, entendi porque que não tá aparecendo. Eu deixei desabilitado aqui dentro
da composição que eu vou mostrar o exemplo. Mas é basicamente isso, ó. O jeito que eu apliquei aqui, eu vou mostrar um exemplo de aplicação desse preset, né? Chamado CC Lens, que é um preset nativo do After Effects. Eu acredito que o CC seja por causa do Creative Cloud, não tenho certeza, mas provavelmente é. E, enfim, o efeito cria essa distorção de lente que a gente pode colocar nos objetos. E nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, começando a mostrar um pouco como eu criei ele, eu vou desabilitar aqui e mostrar uma delas só. Eu utilizei um círculo só com stroke, só com traço, sem preenchimento, com 10 pixels de traço. E eu ativei essa opção do 3D aqui do After Effects, ó, que possibilita a gente girar os objetos nas posições Y e Z também. Nesse caso aqui eu só estou girando em Y, ó. Então eu criei 2 pontos na minha timeline, onde ele dá um giro de 180 graus. Então, 180, isso mesmo. O que mais eu fiz foi adicionar outras camadas com outras cores, né? E deixa eu mostrar todos os keyframes aqui. E é bem simples, resumindo, eu só coloquei um delay entre uma e outra, ó. Vocês podem ver no timeline aqui, que uma cor começa depois da outra e assim vai sucessivamente até girar todas. E aí fica algo assim, ó. Tá. Aí partindo para a próxima etapa, eu salvei essa composição e lá dentro da outra composição que eu apliquei no CC Lens, eu simplesmente arrastei ela para cá. Vocês podem ver que é a mesma composição que essa aqui, né? Tá aqui dentro. E aí dentro dela eu apliquei o efeito que aqui na aba Effects and Presets a gente pode pesquisar por CC Lens. E para aplicar o efeito é bem simples também, é só clicar na camada e clicar 2 vezes no efeito aqui, ele vai aplicar. Como eu já apliquei uma vez, ele criou uma cópia do efeito aqui, né? Então a gente pode aplicar 2 vezes caso queira, mas eu vou mostrar como eu fiz no exemplo. E assim como a lógica que eu mostrei lá para animar a posição e escala, a gente pode fazer para esse preset, para todos os presets do After Effects, na verdade. Todos os presets que aparecem aqui dentro desses grupos, a gente pode criar essas animações, plugins, enfim. Essa é a lógica do After Effects. Mostrando um pouco aqui como eu criei essa animação, ó. O CC Lens tem a opção de você animar a posição da lente, ou seja, aquela minha animação dos círculos girando lá, eu posso fazer uma animação de lente que passa por cima deles, ó, por exemplo. Mas ao mesmo tempo eu posso aumentar o tamanho da lente ou diminuir ela, que cria um efeito bem interessante. Então, basicamente essa minha timeline aqui tem o que 4 segundos, 5 na verdade, né? E um pouquinho menos que 5. E eu fui criando pontos, né? Para fazer esse efeito aqui, ó, de troca. Como eu tenho as cores diferentes dos círculos lá dentro daquela composição, ele deu esse efeito essa troca mais colorida, né? Simplesmente porque os círculos são coloridos lá. Daria para explorar coisas diferentes, como mudar o sentido dos círculos, adicionar outros giros, enfim. É bem interessante fazer isso, de criar uma composição e aí criar uma segunda, no caso, criar uma pré-composição, né? E aí colocar dentro de uma composição principal e aplicar esses efeitos. A gente chega a uns resultados bem interessantes. Mas resumidamente, o vídeo de hoje é isso. Era mais para mostrar para vocês como funciona a lógica dessa ferramenta e de uma forma simples, né, aplicada. A gente tem o que? 5 círculos aqui que giram simplesmente com um delay de um do outro.
E dentro da outra composição a gente aplica esse preset também, apenas ele, né? E faz essa animação de posição mais tamanho da lente, né? E se vocês olharem no meu Instagram depois também eu coloquei um áudio nessa animação, mas não foi nada planejado, assim, foi muito de feeling, assim, do movimento que eu criei, né? Eu achei que aquele áudio sim encaixou bastante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E foi o primeiro vídeo sobre animação, né? Os próximos vídeos vão ser sobre animação também e sobre design gráfico, né? É isso aí, pessoal. Um abraço.